Caros amigos, como todos nós sabemos, vivemos num mundo altamente técnico, cada vez mais aparentemente materialista, onde todas as coisas são examinadas numa perspectiva bastante periférica, direi até material, ou se quiserem, materialista. E é por isso que a área da ciência, particularmente da medicina, possui razões principais para naturalmente fracassar nesta altura, apesar das grandes descobertas, do desenvolvimento tecnológico e clínico, da própria farmacopeia moderna, que está efetivamente somente no facto de ocupar-se do exame e da terapia dos efeitos e não das causas. Sabemos também que, ao longo dos muitos séculos, a real natureza da doença foi encoberta pelo disfarce do chamado materialismo e, assim, têm sido dadas à própria doença todas as oportunidades de ela propagar a sua destruição, uma vez que não foi combatida nas suas reais origens. Penso eu, num critério de observação e até pela experiência de muitos anos, que essa é, em termos gerais, a situação da medicina nos dias de hoje. Consertar às pressas os danos resultantes do ataque doentio das patologias e enterrar os mortos sem que desse a mínima atenção para o verdadeiro reduto do inimigo, ou seja, do que está por detrás das doenças ou, se quiserem, das patologias. O que conhecemos realmente como doença é o derradeiro efeito produzido no corpo, ou seja, o produto final das forças profundas desde há muito tempo em atividade, sem que a maior parte das pessoas saibam algo a respeito, sem nenhum sintoma. E mesmo quando o tratamento material sozinho parece bem-sucedido, não passará, a meu ver, de um simples paliativo, a menos que a causa real tenha sido efetivamente suprimida. A tendência atual da ciência médica, e por interpretar erroneamente a verdadeira doença ou a causa real da doença, e ainda por fixar toda a atenção com a sua visão materialista no corpo, ou seja, no corpo físico, tem aumentado de sobremodo o poder da doença. Por um lado, e em primeiro lugar, por desviar a atenção das pessoas da verdadeira origem da enfermidade e, portanto, da estratégia eficaz para combatê-la. Por outro lado, e em segundo plano, por localizá-la somente no corpo, obscurecendo assim a verdadeira esperança de recuperação e criando, neste contexto, um enorme complexo de doença e medo, complexo esse que nunca deveria, na minha opinião, ter existido. Em essência, a doença é o resultado do conflito entre a alma e a mente. E isso jamais será erradicado, exceto por meio de esforços
mentais e, se quiserem, de forma mais sutil, espirituais. Nenhum esforço que destine-se apenas ao corpo pode fazer mais do que reparar superficialmente um dano. E nisso não há nenhuma cura, visto que a causa ainda continua em atividade e pode, a qualquer momento, manifestar-se novamente pela presença cada vez mais complexa e complicada de todos os seus efeitos, assumindo outro aspecto, outra variante, outro padecimento com outra nomenclatura. De facto, em muitos casos, a recuperação aparente acaba sendo prejudicial, já que oculta do paciente a verdadeira causa do seu problema e, na satisfação que se experimenta com essa aparente recuperação de saúde, o facto real continua ignorado e pode, a meu ver, fortalecer-se. A doença, mesmo que pareça cruel o que aqui vou dizer, é benéfica e existe para o nosso próprio bem. Portanto, se interpretada de maneira correta, guiar-nos-á em direção aos nossos defeitos principais, às nossas não-virtudes reconhecidas. E se tratada com propriedade, será a causa da supressão desses defeitos e fará de nós, naturalmente, pessoas melhores e mais evoluídas do que éramos antes da doença. Deste modo, o sofrimento é, nesta perspectiva, um corretivo para salientar-se uma lição que, de outro modo, não haveríamos de aprender e jamais poderá ser dispensado até que a lição seja totalmente assimilada. Portanto, vemos que não há nada de acidental no que diz respeito à doença, nem quanto ao seu tipo, nem quanto ainda à parte do corpo que foi afetada. Como todos os outros resultados da energia, ela obedece à lei de causa e efeito. Certos males, em geral, devem-se a um erro básico que se radica no nosso próprio temperamento. As doenças reais e básicas do homem são, sem dúvida, certos defeitos como o orgulho, a crueldade, o ódio, o egoísmo, o medo, a ignorância, a instabilidade e, naturalmente, a ambição. E se cada um deles for considerado individualmente, notar-se-á que todos são contrários ao aspecto da unidade. Tais defeitos é que constituem a verdadeira doença e a continuidade desses efeitos, se persistirmos neles, depois de termos alcançado um estágio de desenvolvimento em que já os sabemos nocivos, é o que ocasiona no corpo os efeitos prejudiciais que conhecemos como enfermidades. Em suma, para alcançar-se uma cura completa, não somente devem ser aplicados recursos físicos, escolhendo sempre os métodos melhores e mais familiares à arte da cura, mas também devemos lançar mão de toda a nossa habilidade para eliminar qualquer falha na nossa própria natureza humana. Porque a cura total vem essencialmente de dentro de nós
ou seja, se quisermos, da própria alma que, por meio da bondade da natureza humana e da natureza ao nosso redor, irradia harmonia do começo ao fim da personalidade, quando, de facto, permitimos que assim seja. Por conseguinte, não há, a meu ver, objetivo em ocupar-nos dos fracassos da medicina moderna, pois demolir é inútil quando não se constrói. E quando não se constrói um edifício, melhor será dizer que a medicina ou na medicina já se estabeleceram as bases de uma edificação mais nova. Portanto, continuando com este propósito, eu devo dizer que devemos nos empenhar em acrescentar 1 ou 2 tijolos a esse templo, a esse grandioso templo da medicina, seja ela qual for. Tampouco, neste contexto, pode-se dar valor a uma crítica negativa no que respeita à profissão de médico. De novo, aqui digo e reafirmo que é o sistema que está fundamentalmente equivocado, não os homens, pois é um sistema pelo qual o médico, por razões unicamente económicas, não tem tempo para ministrar um tratamento tranquilo e sossegado, nem oportunidade para pensar e meditar adequadamente o que, a meu ver, deveria ser a herança dos que devotam a sua vida a assistir os doentes. Em resumo, e como disse Paracelso, o médico sábio atende a 5 e não a 15 pacientes num dia, que é um ideal impraticável na nossa época para um médico comum. Relembrando, a aurora de uma arte de curar mais nova e melhor paira sobre nós. Há pouco mais de 100 anos, a homeopatia, por exemplo, de Hahnemann, foi o primeiro raio de luz matinal, depois de um longo período de trevas, e pôde desempenhar um grande papel na medicina do futuro. Ademais, a atenção que está-se dispensando no presente momento à melhoria da qualidade de vida e ao estabelecimento de uma dieta pura é um progresso rumo à prevenção, à chamada profilaxia da doença e, portanto, esses movimentos que pretendem levar ao conhecimento das pessoas tanto a relação que existe entre os fracassos espirituais e a enfermidade, bem como a cura que se pode obter através do aprimoramento da mente, estão realmente apontando o caminho para onde devemos seguir rumo à luz de um novo dia, em cujo brilho a escuridão da enfermidade desaparecerá. É esta a mensagem de hoje sobre a razão primordial do aparecimento das doenças. Espero que possa ter sido útil. Fiquem bem. Muito obrigado.